para Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Jaya Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ao Govinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos determinados, resignados e ao seu inteiro dispor cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaura, Premanande, Hari Haribo. Muito obrigado, Senhor. Jai Srila Prabhupada. Continuando com a nossa transcendental leitura diária do Sri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Madhya Lila 17, o Senhor viaja para Vrindavana, verso 184. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shunidya Dipashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Prabhu Kahe Shruti Smriti Yata Shri Rishigana Sabe Ekamata Nahe Bina Bina Dharma. Shri Chaitanya Mahaprabhu replicou: os Vedas, os Puranas e os eminentes sábios eruditos nem sempre concordam entre si, em razão do que há diferentes princípios religiosos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. A menos que se chegue à verdade absoluta, não há nenhuma possibilidade de conciliação. Nasal Rishi Jasyamatam Nabinam disse que um grande acadêmico ou sábio erudito só se torna elevado se discorda de outros eruditos. Na plataforma material, não é possível que alguém concorde com alguém. Por isso, existem diferentes espécies de sistemas religiosos. Contudo, a verdade absoluta é única e, ao nos situarmos na verdade absoluta, não haverá discórdia. Nesta plataforma absoluta adora-se a Suprema Personalidade de Deus. Segundo afirma o Bhagavad Gita 18.55, Bhaktiaman Abhi Janati Javanjaschasmi Tattvata. Na plataforma absoluta, a deidade adorável é uma só, e o processo de adoração também é um só. Este processo é Bhakti. Existem muitas religiões diferentes espalhadas por todo o mundo, pois elas não estão na plataforma absoluta de serviço devocional. Conforme corrobora o Bhagavad Gita 18.66,
Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja. A palavra Ekam significa Krishna. Nesta plataforma não existem diferentes sistemas religiosos. Segundo o Srimad Bhagavatam 1.1.2, Dharma Prodita Kaitavo Atra. Na plataforma material, os sistemas religiosos são diferentes. Para começo de conversa, o Srimad Bhagavatam descreve-os como Dharma Kaitavaha, religiões enganadoras. Nenhuma dessas religiões é realmente genuína. O sistema religioso autêntico é aquele que nos capacita a tornarmos-nos amantes da Suprema Personalidade de Deus. Nas palavras do Srimad Bhagavatam 1.2.6, Savai Punsam Parodharmo Yato Bhaktiradhokshaje Ahaituki Apratihata Yadjatmatsu Prasidati. A ocupação Dharma suprema de toda a humanidade é aquela através da qual os homens podem alcançar o serviço devocional amoroso ao Senhor transcendental. A fim de satisfazer o eu completamente, esse serviço devocional deve ser imotivado e ininterrupto. Nessa plataforma não há nada além do Senhor, do serviço ao Senhor. Quando a pessoa não tem nenhum motivo secreto, de certo que há unidade e harmonia de princípios. Como todos têm corpos e mentes diferentes, diferentes categorias de religião são necessárias. Mas, ao nos posicionarmos na plataforma espiritual, não haverá diferenças físicas nem mentais. Assim, na plataforma absoluta, a religião é uma só. Srila Prabhupada Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 4º, verso 43. As atrocidades do rei Kansa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Shuka Uvacha Evam Durmantribhi Kansa Sahasam Mantriya Durmati Brahmahinsam Hitam Mene Kalapasha Vritosura Shri Shuka Uvacha Evam Durmantribhis Kansa Sahasam Mantriya Durmati Brahmahinsam Hitam Mene Kalapasha Vritosura
Tradução, vamos repetir, por favor. Shukadeva Goswami continuou. Shukadeva Goswami continuou. Assim, tendo ponderado as instruções de seus ministros malévolos, cansa, que estava atado às leis de Jamaraja, e era privado de boa inteligência, porque era um demônio, decidiu perseguir as pessoas santas, os brahmanas, pois via nisto a única maneira de alcançar sua própria boa fortuna. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Srila Lochana Dasa Thakura canta Pana Karama Bunjaye Shamana Kahaye Lochana Dasa. Ao invés de aceitarem as boas instruções dos sábios e dos shastras, os não devotos ímpios agem caprichosamente de acordo com seus próprios planos. Na verdade, entretanto, ninguém tem seus próprios planos, porque todos estão atados às leis da natureza e devem agir de acordo com sua tendência na vida material condicionada. Portanto, a pessoa deve mudar sua própria decisão e seguir a decisão de Krishna e dos devotos de Krishna. Então, ela livra-se da punição infligida por Jamaraja. Kansa não era uma pessoa que não recebera educação. De suas conversas com Vasudeva e Devaki, parece que ele conhecia tudo sobre as leis da natureza, mas devido à sua associação com maus ministros, ele não pôde tomar uma decisão que lhe trouxesse bem-estar. Portanto, o Shri Chaitanya Charitamrita Madhya 22:54 diz: Sadhu Sangha, Sarva Shastra Kaya, Lavamatra Sadhu Sanghe, Sarva Siddhihaya. Se alguém deseja seu verdadeiro bem-estar, deve associar-se com devotos e pessoas santas, e dessa maneira corrigir sua condição de vida material. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tatu jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitam jena bhutale swayam rupa kadat mahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Shri Shuka Uvacha Evandur Mantribhi Kansa Sahasam Mantriya Durmati Brahmasihim Sanhitam Mene Kala Pashavritosura. Shukadeva Goswami continuou. Assim, tendo ponderado as instruções de seus ministros malévolos, Kansa, que estava atado às leis de Jamaraja, e era privado de boa inteligência porque era um demônio,
decidiu perseguir as pessoas santas, os brahmanas, pois via nisto a única maneira de alcançar sua própria boa fortuna. Mas essa é a única maneira de alguém não alcançar nenhuma boa fortuna. Essa é a única maneira, esse é o caminho mais errado possível. E justamente foi o caminho que Kamsa trilhou. Por quê? Por quê? Porque estava associado, porque vivia conjecturando, confabulando com pessoas demoníacas. Então, como falei anteriormente, até que por algum momento, e como o Prabhupada citou aqui, parece que Kamsa tinha boa educação. Tanto é que quando ele chegou na conclusão de que a irmã dele deveria ser uma grande personalidade, e o cunhado dele também, porque senão como poderiam ser pais daquela que ele mais admira? Maya, deusa Durga. Quando ele viu que Durga Devi tinha nascido da sua própria irmã caçula, ele ficou assim, com uma certa pulga atrás da orelha. E aí ele ouviu a conversa afável, elucidante, tanto de Devaki quanto de Vasudeva, e se iluminou por um momento. Se acalmou, soltou os dois, tirou a algema deles, pediu desculpas, ouviu o conselho de Vasudeva e saiu dali e foi consultar os ministros dele. Aí, ó o perigo da má associação. E como Srila Prabhupada citou aqui, a vantagem da boa associação. A vantagem da boa associação. A boa associação é determinante. Diga-me com quem andas, que te direi quem tu és. Todo mundo sabe disso. A boa associação, o Senhor Chaitanya falou, chegou a chamar disso a perfeição. Uma coisa perfeita, se associar bem. Por quê? Porque a boa associação salva ou manda para o inferno, ou degrada. Então, nós temos que dar importância para a associação boa. Dar importância para ouvir gente que realmente é pura quando nos instrui. É pura quando nos ilumina. Não é qualquer um. Não pode ser com qualquer um. A associação tem que ser assim com pessoas realmente iluminadas e de coração bom. Isso aí por mais que procuremos nesse mundo pessoas assim, nós só vamos encontrar os devotos imaculados do Senhor nesse nível. Nós só vamos encontrar os brahmanas, vaishnavas, os acharyas nesse nível. Ninguém mais. Ninguém mais. Por isso que é imperativo que procuremos a associação com essas pessoas santas, essas pessoas elevadas, iluminadas, que nos ajudam de verdade. Nos ajudam de verdade por quê? Porque só o devoto puro, só a alma liberada, ela está livre dos defeitos da alma condicionada. A alma condicionada é Brahma, Pramada, Vipralipsa e Karmapatava. Aqui nós ouvimos agora Shri Krishnadas Kaviraj Goswami falando, Shri Prabhupada explicando, porque o Senhor Chaitanya falou,
Nós estamos ouvindo aqui o que é, de repente, você achar que essa pessoa é religiosa. Religião que não seja Bhakti Yoga, religião que não seja Sanatana Dharma, a religião verdadeira da alma, é religião enganadora. Religião que não culmina no amor a Deus é religião de barganha com Deus, motivada materialmente. Então, só os Vaishnavas puros e só os seguidores dos Vaishnavas puros trilham esse caminho da perfeição, que é a verdadeira religião. Então, logo, as informações que nós recebemos é de alguém que, por ser um devoto imaculado do Senhor, por estar sempre absorto dentro da energia interna de Krishna, que é o serviço devocional, ela é não Brahma. Ela não comete erro. Ela está livre do erro. Ela não é pramada. Ela não é, de maneira nenhuma, confusa, iludida, em circunstância nenhuma. Muito menos vir para lipsar. Tem a intenção de enganar alguém, de iludir alguém, de enganar alguém. Por quê? Porque também ela não tem Karanapatava, sentidos imperfeitos. Então é esse o tipo de gente que nós temos que ouvir, esse é o tipo de associação que o Sr. Chaitanya recomenda, com gente que não comete erros, com gente que não cai em ilusão, com gente que realmente nunca tem intenção de tirar proveito de nada, de enganar ninguém, não quer enganar ninguém, não tem o menor desejo de enganar ninguém. E não tem sentidos imperfeitos, portanto, suas decisões são sempre verdadeiras, são sempre puras, sempre corretas, sempre perfeitas, porque não tem sentidos imperfeitos. A associação com uma pessoa assim é muito poderosa, como fala o Bhagavatam. Verso 25 do capítulo 25, também no terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Satam Prasanga Mama Virya Samvido Bhavanti Rit Karma Rashaya Nakata Joshanada Sua Pavarga Vartmanishradha Ativa Tira Nukramishati. Esse verso fala que pela associação Prasanga com Satã, com o devoto puro de Krishna, Satã Prasanga Mama Virya Samvido, pelo fato de alguém se associar. Tem esse exemplo famoso que Prabhupada nos deu, deixou aí, que é muito esclarecedor. Que nós, pessoas comuns, homens comuns, nós, pessoas, almas condicionadas, somos como o ferro. Mas a alma liberada, o devoto puro de Krishna, o Acharya, ele é como fogo. E, embora sejamos ferro, não sejamos fogo, se nos mantivermos associados com o fogo, vamos adquirir as qualidades do fogo. Pega uma barra de ferro, coloca no fogo, e nós vamos ver que em pouco tempo ela também virou uma brasa, ela também emite calor e luz. Então ela não é fogo, mas ela desenvolve as qualidades do fogo. Então o que fala esse verso do Bhagavatam? Por essa boa associação com devotos, o homem materialista limpa do seu coração, pela misericórdia de Krishna, fala o verso, pela bênção de Krishna, todas as suas contaminações, toda a sua sujeira material, ou seja, em última instância, todos os seus desejos luxuriosos, que são os desejos que fazem com que alguém fique preso a atividades fruitivas, porque, em última instância, ele quer desfrutar desse mundo e desse corpo. E, da mesma maneira que a alma liberada é brilhante, é pura, a alma condicionada, o homem materialista que se associa com a alma liberada, é como se ele fosse, pela força da associação, polindo a prata oxidada, e a prata oxidada recobra de novo
o seu brilho natural. A alma que não é uma alma liberada, é uma alma condicionada, mas por se associar, ouvir e seguir a alma liberada, o próprio Krishna limpa essa alma condicionada dos seus desejos materiais, da sua sujeira, dos seus anartas no coração, e assim ela volta a recuperar o seu brilho natural. Shadarati Bhaktiranukra Mishati. Joshanada Shua Pavaga Vatmani. Fazendo esse exercício diário, de se manter bem associado. Não é de vez em quando, se manter, se associar e se manter associado. Se colocar o ferro perto do fogo, mas depois tirar, ele apaga de novo, ele perde o calor e a luz. Mas se não tirar nunca, se não afastar nunca ele do fogo, portanto, nós não devemos nunca nos afastar dos pés de lótus de Srila Prabhupada, temos que estar agarrados nos pés de lótus de Srila Prabhupada. Naturalmente, o nosso brilho natural como almas vai aparecer pela potência do mestre espiritual, da sucessão discipular e dos seguidores fiéis do mestre espiritual em sucessão discipular. Essa é a grande mágica da boa associação. Essa é a grande mágica. Aí alguém pode, na última aula, parece, não me lembro, acho que foi a última aula, estava me lembrando de uma conversa de Chaitanya Mahaprabhu com Srila Haridasa, de Sanatana Goswami com Srila Haridasa Thakura, depois que estavam juntos com o Sr. Chaitanya, e Sanatana Goswami fala que pode ser que alguém seja muito bem comportado, muito bem educado, mas não pregue a consciência de Krishna, ou seja, não está fazendo a ocupação mais elevada que existe, que é dar Deus para as pessoas, dar Krishna, que é a luz que acaba com toda a ignorância, que é a única maneira de alguém sair do ciclo de nascimento e morte, da liberação. Então, quem está dando esse bem último, é o mais elevado. Porém, Sanatana Goswami fala que muitas vezes alguém faz isso, mas não tem bom comportamento. Aqui, Kansa até que estava assim, mas não tinha muito bom comportamento por causa da natureza. Se associou ainda com pessoas invejosas, materialistas e demoníacas. Foi rapidinho contagiado pelas ideias demoníacas dos seus ministros demônios, materialistas e ateístas. Então esse é o perigo. Não basta alguém ser bem comportado, tem que ser Samekantata Shreya Uttama, tem que ser muito desejoso de dar, de viver dando Krishna para todo mundo, porque isso o mantém associado com Krishna. Porque é isso que o mestre espiritual faz, é isso que a alma iluminada faz, é isso que o mestre espiritual faz. Agora, também, não adianta fazer isso sem ter bom comportamento. Nós não podemos sujar a imagem do mestre espiritual, macular a imagem do mestre espiritual, nem sua missão. Não podemos macular Krishna, nem sua missão. O Senhor Chaitanya, nós temos que ser devotos exemplares. Então, o Srila Sanatana Goswami falou isso aí. Não adianta ser bem comportado, mas não pregar. Por outro lado, não adianta ser um pregador, mas não ser bem comportado, não dá bom exemplo. Porque esse movimento é formado de acharyas. Como tínhamos antigamente devotos que distribuíam muitos livros, mas davam cascudo de gente no meio da rua, dava gravata em motorista de ônibus, apertava esse nervo aqui do cobrador. Que loucura é essa?
Então isso não dá certo. Para dar certo, nós temos que ser exemplares e focados em dar Krishna para todo mundo, dar a verdade absoluta para todo mundo. E também não adianta sermos, como uma vez a Acharya Deva falou, tem os devotos, os brahmacharis que parecem assim, uns canarinhos, são muito bem comportadinhos, muito bem, estão sempre muito bem limpinhos, arrumadinhos, mas não passa nada, não trabalham, não pregam. A Acharya Deva falou assim, mas não passa nada. Então, tem que ter os dois. Tem que ser limpo, assiado, bem comportado e pregador. Aí dá certo. Porque é assim que o mestre espiritual é. E é assim que nós devemos ser. Sattva-vritti, trilhar os passos dos acharyas. Agir como as grandes almas exemplares agem. E de nenhuma outra maneira. É isso. Resumo da ópera é essa. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que Jai Jaya.